Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida. Quantas vezes no seu dia você faz coisas como atualizar a planilha manualmente, enviar e-mail repetitivo, pedir aprovação para alguém, copiar informações de um lugar para o outro? Se você trabalha em empresa, provavelmente isso acontece o tempo todo. E o mais curioso é que muitas dessas tarefas poderiam acontecer automaticamente. Existe uma ferramenta da Microsoft chamada Power Automate, que permite transformar processos manuais em automações dentro da empresa. E o mais curioso é que muita gente que usa o Microsoft 365 todos os dias nem sabe que essa ferramenta existe. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leonardo Stelft, trabalho com Microsoft e ajudo pessoas e empresas a estruturar os seus processos de uma forma mais inteligente usando a Power Platform. Nesse vídeo eu vou começar uma sequência de 5 aulas sobre o Power Automate, que vai funcionar como um mini curso para você entender a ferramenta e começar a criar automações reais. Nessa primeira aula eu vou te mostrar o seguinte: o que é o Power Automate, quais são as principais funções da ferramenta, qual é o impacto estratégico dela nas empresas e como ela se integra com outras ferramentas da Microsoft. E antes da gente começar, se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui eu sempre compartilho conteúdos práticos sobre automação e Power Platform. Agora sim, vamos começar entendendo primeiro o que é o Power Automate e para que essa ferramenta foi criada. Vem comigo. Deixa eu te explicar aqui, ó. Seguinte, o Power Automate, ele nada mais é do que uma ferramenta Microsoft que te possibilita criar automações. Então, toda tarefa manual que você tem, repetitiva, o Power Automate ele veio para isso, para acabar com isso, ok? E eu vou te mostrar como que ele resolve esse problema, quais são os ganhos que ele traz para você. Então, o que é a primeira coisa que você tem que entender? Eu faço questão, porque esse é o objetivo do meu canal aqui, é te ensinar isso aqui que eu vou te mostrar agora, para que você consiga criar soluções reais para dentro da sua empresa, que você consiga transformar uma organização inteira com isso aqui, tanto você desenvolvendo quanto você contratando alguém para fazer isso. Então aqui, ó, resumidamente, o Power Automate ele é uma ferramenta que faz parte da Power Platform. O que é a Power Platform? Se você ainda não sabe o que é, provavelmente eu já gravei um vídeo aqui para o canal, eu vou deixar ali na descrição o link se eu já tiver gravado, se não tiver, em breve vai ter, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. Então, a Power Platform nada mais é do que um conjunto de ferramentas da Microsoft. E eu gosto de fazer uma ligação entre os Power Rangers. Talvez não é todo mundo que vai conhecer, a galera mais velha com certeza conhece, a galera mais jovem que está chegando aí, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, não vai saber. Mas entenda-se o que? A Power Platform é como se fosse um Megazord. É basicamente o conjunto de pequenos poderes que fazem o gigante poderoso, entendeu? Então aqui, ó, resumindo, o Power BI ele é focado em análises, o Power Apps em aplicativos, soluções de interface, o Power Automate entra como automação, a parte que movimenta por trás, o Copilot Studio vem como a inteligência artificial e o Power Pages vem ali como a organização de uma estrutura para sites mesmo, diferente do SharePoint. Então, essa aqui é a Power Platform. Então, o Power Automate, vamos dizer que ele é o cara que orquestra a parada. Então, a gente tem um monte de coisa dentro da Power Platform, ele é o cara que vai movimentar as informações. Não que as outras também não façam isso, mas o Power Automate é o que melhor desempenha, porque ele tem conexões entre as ferramentas, que eu vou te explicar daqui a pouco. Então vamos lá. O que é o Power Automate de fato, mostrando ele na prática, tá? E aí, para mostrar na prática, primeiro eu trago o conceito e depois eu mostro a ferramenta. Então, resumindo, ele é uma automação de processos no code. O que significa no code? É uma ferramenta que você não precisa ter que escrever código, programação para automatizar. É muito mais lógico. Você pensa e consegue fazer. Essa é a ideia. Você só vai criando as caixinhas e vai arrastando. Então aqui, ó, o Power Automate, ele tem dois tipos que você precisa saber antes de eu te mostrar ele na prática. A gente tem o que é o objetivo do meu canal aqui, explicar no detalhe para você, que é basicamente o Power Automate Web /Cloud, né? Depende de como você chama aí, que é literalmente a ferramenta que funciona na nuvem para automatizar as tarefas de aplicações e serviços que acontecem online. Então, se você for aqui nos seus aplicativos na Microsoft, você vai ver que ele é uma ferramenta que está lá. Você pode acessar ele, você pode explorar aí se você já tiver a licença básica aqui que contém as ferramentas online, beleza? Então, você já pode usar o Power Automate, ok? E eu já explico os conceitos dele, eu já mostro ele na prática também. E a gente tem o desktop. O desktop, ele é basicamente o Power Automate também, só que ele é focado em automatizar tarefas dentro do seu computador, simulando ações como se fosse um ser humano, entrando em interfaces, acessando páginas, emitindo algumas coisas na própria web ou às vezes até no seu desktop, na sua área de trabalho. Então vamos entender que o Power Automate ele tem essas duas segmentações. O que eu tento focar aqui com você principalmente?
é o Power Automate da web. Por quê? Porque ele se conecta muito bem com as outras ferramentas que eu ensino aqui. Nada impede eu de ensinar isso aqui para você, mas o meu foco principal é mostrar como o Power Automate Web é tão fácil de você usar que você consegue criar automações na primeira vez que você pegar a ferramenta. Esse é o objetivo desse curso aqui com você. Então vamos lá, vamos agora para a prática, para eu mostrar ele para você e aí eu vou interagindo com a ferramenta agora. Até aqui você precisa ter entendido, se não entendeu, volta um pouquinho, porque agora a brincadeira começa. Então vamos lá, ó, vem comigo aqui, presta atenção. Como que o Power Automate ele se organiza? Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. O Power Automate é uma sequência de caixinhas lógicas. Conforme uma ação acontece, a próxima vem a acontecer posteriormente. Então, você tem uma sequência de caixinhas que juntas elas executam ações. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Então, esse fluxo que você está vendo aqui, eu já explico o que é ação e gatilho, mas é esse fluxozinho que eu criei aqui, ó. Vamos dar uma olhada como é que ele se comporta e depois eu te mostro onde a gente acessa, quais são as opções que você tem. Isso fica daqui a pouco eu explico. Então aqui, ó, isso aqui é um fluxo do Power Automate que eu criei para você. Presta atenção, ó. Eu criei um fluxozinho aqui que ele é muito simples, ó. Ele tem no total 5 caixinhas e essas caixinhas elas me economizam muito tempo. O que que esse fluxo aqui está fazendo, tá bom? Isso que eu quero que você entenda. Presta atenção. Se você quiser esse material que eu tô te apresentando aqui, que eu estou fazendo a aula, eu deixei um link na descrição e presta atenção, olha que interessante. Esse link da descrição é basicamente um Forms, eu vou abrir ele aqui com você. Então olha só, esse link que eu estou te mostrando aqui é do material de SharePoint, mas o que você vai acessar nesse vídeo aqui é de Power Automate. Se não assistiu o curso de SharePoint, dá uma corridinha lá, porque é um conceito bem legal também que eu vou explicar um pouquinho nessa aula. Mas resumindo, olha que interessante. Toda vez que eu preencho esse formulário do mapa mental, então se eu coloco o meu nome aqui, por exemplo, e eu venho aqui e eu coloco o meu e-mail, automaticamente aquele fluxo ali vai rodar. Então eu posso até testar ele automaticamente com você aqui, ó. Posso clicar testar aqui em cima, manualmente e testar. Eu vou ficar esperando aqui, vamos dizer que eu não precisaria fazer isso num cenário normal. E a partir do momento que você pegar e enviar esse formuláriozinho aqui para mim, o fluxo vai rodar. E quando ele rodar, o que que ele vai fazer? Olha, ó, já está acontecendo aqui, ó. Ele vai pegar essa resposta que você acabou de jogar aqui para mim, ele vai pegar esse material que eu salvei lá numa biblioteca do SharePoint, conceito de SharePoint, hein? Biblioteca de SharePoint. Depois ele pega e envia um e-mail automaticamente para você com um anexo com esse material e depois ele salva as suas informações, seu e-mail e o seu nome numa base para eu poder consultar isso depois caso eu precise. Então, olha que interessante, vou entrar no meu e-mail. Olha que sensacional isso aqui. Automaticamente eu recebi aqui o material, ó. Então tem aqui o mapa mental de SharePoint, essa aula vai ser de Power Automate. E aqui uma mensagenzinha padrão para você aí receber, bem legal aqui o contexto aqui da aula, o que você precisa saber ali, uma apresentação para você. Então você entendeu que o Power Automate ele trabalhou para mim sozinho. Imagina o tempo que eu teria de ter que pegar a sua resposta quando você mandar um formulário, acessar o formulário, pegar o seu e-mail, baixar o material que eu tenho que te mandar e depois disso te encaminhar e salvar sua informação numa base. Olha o tempo que eu perderia fazendo isso para uma pessoa. Imagina o tanto de gente que está assistindo esses vídeos que eu estou fazendo aqui. Então, eu demoraria muito tempo. E eu vou mostrar isso para você daqui a pouco, como que a gente consegue mensurar isso para poder analisar o tempo que a gente está economizando e também o valor, o dinheiro que a gente está economizando. O Power Automate também te entrega isso. Mas já já eu te explico. Beleza? Então vamos voltar lá para a aula, que eu estou tentando deixar dinâmico. O que eu quero que você entenda aqui do Power Automate? Então aqui, ó, o que você entendeu? Beleza, é uma sequência de caixinhas. Eu ainda não entrei em detalhe com você sobre as caixinhas que a gente tem, mas eu quero te explicar um pouquinho o seguinte. O fluxo ele é organizado de uma forma bem fácil de entender, ó. Eu vou até abrir o fluxo para poder te explicar. O fluxo ele tem duas etapas. Ele tem a etapa que se chama gatilho e a etapa que se chama ações. Então, o que é o gatilho? Toda vez que alguma coisa acontecer, ele vai executar as ações. Então, você pode definir quando isso acontece. Eu vou explicar um pouquinho para frente. Então, resumindo, essa é a estrutura. Você sempre vai ter a primeira caixinha, que é o que faz o fluxo começar. Vamos dizer que é o gatilho, né, o que dispara o fluxo. E as ações é o que faz isso acontecer. Mas eu já entro em detalhe, eu não quero complicar muito agora, porque eu só estou querendo explicar um pouquinho como é que a ferramenta funciona. O que eu quero te mostrar aqui agora, nesse conceito mais do que é a ferramenta. A ferramenta, ela basicamente é um aglomerado de conectores, que juntos eles conseguem criar o que você quiser com base na sua criatividade e nesse entendimento da ferramenta. Então aqui, ó, quando eu entro em conectores, olha a paulada de conectores que eu tenho aqui dentro.
Eu tenho muitos. E por que eu falo que são infinitos quando eu escrevo infinitos aqui? Justamente porque a Microsoft está adicionando todo dia um pouquinho mais de conectores. Então, vamos dizer que a Microsoft facilita a sua vida. O que é a API aqui, ó? Se você tiver alguma dúvida do que é a API, basicamente entenda-se a API como uma ponte entre ferramentas, vamos pensar assim. E aí, com essa ponte, você consegue buscar e enviar informações entre elas. Então, é assim que elas se comunicam. Literalmente é assim. Então, aqui dentro, a Microsoft facilitou a sua vida. Ao invés de você ter que entender o que é endpoint, o que é termos mais complexos para quem não é dessa área de programação, eles deixaram um jeito mais fácil. Então, eles fizeram o seguinte: eu vou já criar essas lógicas mais complexas para você, que envolve essas integrações, que nesse caso são as APIs, e eu vou colocar caixinhas. Então, ao invés de você saber o código, eu te dou a caixinha. E aí a caixinha é só você preencher que funciona. Então, olha que interessante, o tanto de conectores que a gente tem aqui, ó. Eu posso acessar até lá no Power Automate para te mostrar, ó. Então, quando a gente acessa o Power Automate, ainda não é um tour, mas quando a gente entra aqui em criar, ó, eu vou lá embaixo, eu clico todos os conectores aqui na direita, eu posso dar uma explorada nos conectores que existem aqui dentro. Então, aqui dentro, olha o tanto de conector que você tem aqui. Eu tenho conector do Fabric, que é uma nova solução que a Microsoft criou aí recentemente, dessa data do vídeo. Você tem outros conectores que você pode interligar entre as ferramentas. Então vamos entender que cada um desses conectores, ele tem as suas devidas caixinhas que permitem você executar uma ação. Então vamos dizer que eu tenho que preencher uma planilha, tem uma caixinha de Excel, por exemplo, que preenche a planilha para você. Entende? Então cada ação vai ser uma caixinha aqui dentro. Entenda-se dessa forma, beleza? Então você tem muito conector, tá? E aqui é importante eu comentar com você. Eu fiz a diferenciação de gratuitos aqui só para você ver o seguinte. Tem muita gente que fala que o Power Automate é uma ferramenta cara, que é difícil de você usar quando você está falando em questão de orçamento, porque pesa na budget. Calma, não é caro, tá? Isso é importante você saber. Ele só vai ser caro dependendo do que você quer fazer. E é muito difícil você que está aí querendo criar uma solução super prática para a tua empresa, precisar de recursos muito mais avançados. Aí eu vou dizer que vem um nível a mais de que se você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você nem vai precisar se preocupar agora, tá? Então é importante você entender que é basicamente o quê? São os recursos premiums, que basicamente são ferramentas externas ao ambiente Microsoft, na maior parte das vezes, que exigem um processamento a mais ou alguma ponte, essa API que eu chamei ali, para basicamente conseguir fazer essa integração. E aí acaba gerando um custo de processamento que a Microsoft cobra de você uma licença de Power Automate. Não vou explicar tanto isso nesse vídeo, tá? Vai ficar para um vídeo de licenciamento de Power Automate, tá bom? Então aqui você tem muito conector. Olha que interessante que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Você entendeu ali em cima o que é um gatilho, o que é uma ação? Você precisa entender um pouquinho isso. Se não entendeu, volta um pouquinho. Mas, de novo, é só o que faz o fluxo começar e tudo o que você quer que aconteça. Então vamos supor, como é que esse fluxo está funcionando aqui, que foi o que eu criei para você pedir o formulário. Toda vez que você mandar uma resposta, então esse é o gatilho, esse que começa, você mandou a resposta. O que acontece? Ah, eu vou pegar o arquivo, eu vou te mandar o e-mail, entendeu? Então é isso que funciona. Por que eu estou falando tudo isso? Para tentar expandir a sua cabeça sobre a ferramenta. Por quê? Tá vendo todos esses conectores aqui? Todos eles têm gatilhos e ações. Ou seja, tem o que faz ele começar, então você tem muitas formas de fazer o fluxo começar com cada uma dessas ferramentas, e você tem as ações interagindo com elas também. Claro, você pode integrar as soluções igual eu fiz ali, de forms, e-mail, mas, resumindo, cada uma delas tem essas propriedades. Então eu fiz questão de trazer aqui para você alguns exemplos. Então olha que massa. Aqui nesses conectores que eu cliquei ali, ó, lembra? Eu entrei aqui em criar, ou você pode acessar conectores, esqueci desse detalhe. Então você tem a opçãozinha de conectores aqui. Quando você acessa os conectores, você consegue ler um pouco mais eles, para entender um pouquinho mais no detalhe o que eles têm. Então vamos supor que eu entre aqui ó, no de Outlook. Olha que interessante, cara. Esse do Outlook, ele tem os gatilhos dele aqui, ó. Então você pode ver o que faz ele começar, ó. Ah, toda vez que eu sinalizar um e-mail no Outlook. Aí o fluxo começa. O que vai fazer? Você que escolhe, entendeu? Ah, toda vez que eu receber um e-mail, o que acontece? Toda vez que um novo e-mail chegar em alguma coisa ali, não dá nem para ler, tem que acessar ali. Quando o evento for criado, imagina, toda vez que você receber um evento na tua agenda. Ah, eu quero, quando eu receber o evento na agenda, já pinga um Teams para mim, avisando que tal pessoa me agendou o horário.
Vai que você quer analisar isso, às vezes você não sabe. Então você pode criar isso aqui. E aqui embaixo você tem alguns fluxos padrões, esse eu não vou explicar agora. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, cada conector tem os seus gatilhos. E as ações? As ações, você tem que acessar o fluxo ali para poder ver um pouquinho melhor. Mas eu fiz questão de trazer algumas para você aqui já, ó. Então aqui, ó, quando a gente olha para um SharePoint, eu vou até abrir o Power Automate lá com você. Aqui, ó, então esse fluxo que eu criei aqui, ó, se você der uma olhada, tá vendo que eu estou usando um recurso que se chama SharePoint? Qual que é o nome dele aqui, ó? Criar item. Então ele vai criar um item numa lista do SharePoint. Se não assistiu o que é SharePoint ainda, tem um curso aqui no canal que explica exatamente isso. Mas, resumindo, ele cria para mim lá. Então, aqui no fluxo do Power Automate, se eu seleciono SharePoint, olha o tanto de conector que eu tenho só do SharePoint. Isso aqui é ação, tá bom? Aqueles ali são os gatilhos, mas isso aqui são as ações. O que é ação? É o que vai executar por você. Você não precisa fazer, você pode deixar o fluxo fazer para você. Então, ó, ele pode adicionar um anexo em alguma coisa, copiar uma pasta do SharePoint e jogar para outro lugar. Ele pode criar um item. Então, imagina, toda vez que você preencher um formulário para mim com um anexo, eu posso pegar esse anexo e já salvar numa pasta certinho para mim. Olha que prático. Então, é isso que você consegue construir de estrutura. Então, tem muita função. Então, aqui dentro do fluxo, eu vou mostrar daqui a pouco a gente criando um ali para mostrar para você no detalhe. Mas, resumindo, quando você clica um maisinho aqui dentro de um fluxo, é aqui que tá esses carinhas, essas ações. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, SharePoint, é aqui que eu vejo onde estão todos eles, tá bom? Mas eu já entro em detalhe, não quero afobar muito, só queria te mostrar aqui para você já ver no material algumas ideias. Então, olha o de Outlook, o tanto que tem. Se quiser dar uma pausa aí para você ler. Olha o de Power BI. Eu já falo muito aqui no canal de Power BI, Power Apps, SharePoint. Então, eu fiz questão de trazer aqui também de Power BI. Olha que interessante aqui, ó. Ah, toda vez que alguém atualizar os dados, eu posso executar uma ação. Eu posso criar uma opção aqui que basicamente ele consegue criar uma meta para mim. Isso aqui é um recurso bem legal, novo aí da Microsoft. Ah, eu quero atualizar os dados de um Power BI. Eu quero, por exemplo, exportar, ó, um arquivo para relatório. Eu posso definir para o fluxo rodar. Então, todo dia eu quero que ele pegue o Power BI, extraia o relatório dele, tal base, por exemplo, e mande para mim por e-mail, mande no Excel, mande ali no Teams, por exemplo. Então, a ideia é essa, tá? Então, resumindo, é isso. Então, você tem o que faz ele começar e as ações que podem fazer isso por você, que todos os conectores aqui eles fazem muita coisa. Então aqui, ó, só para contextualizar então, no sentido de ganhos que você pode ter, ele te permite automatizar processos repetitivos que você tem que ficar fazendo toda hora, igual esse que eu te mostrei agora há pouco, né? Então pedir o material, ter que ir lá, pegar o arquivo, te mandar, o fluxo faz isso sozinho. Ele acontece na hora, você viu a velocidade que aconteceu. Então, esse aqui é a ideia. Automatizar processo repetitivo, integrar diferentes ferramentas, igual eu fiz ali, criar fluxo de aprovação, que dá para criar alguns fluxozinhos. Inclusive, aqui no canal já tem vídeo de eu explicando fluxo de aprovação para você, caso você queira criar um aí. Enviar notificação automática, autorizar dado automaticamente, tirar a tarefa manual, padronizar processo e assim por diante, tá? Então você tem muita coisa aí que dá para você ganhar. Beleza? Até aqui tá tudo bem? Porque aqui essa aqui foi a primeira parte da aula, a parte um pouco mais teórica. Eu quero te mostrar as funções agora para você entender como é que ele se comporta, aonde que você clica, como é que você usa ele, porque eu entendo que isso aqui faz parte desse nosso treinamento, dessa nossa primeira aula de contexto. Então vamos lá. Então agora falando aqui das funções principais do Power Automate, o que que você precisa saber desse cara aqui, ó? O Power Automate você já entendeu a estrutura dele, agora vamos pensar um pouquinho na prática. Quando você está criando um fluxo, ele tem 3 formas de você criar um gatilho. Você já entendeu o que é o gatilho, o que faz o fluxo começar. Então, indo lá para a ferramenta, quando a gente acessa aqui o Power Automate, a gente tem a opção aqui da área de criação, e aqui o Power Automate vai deixar você começar de 3 formas diferentes aqui na esquerdinha, ó, que é basicamente um fluxo da nuvem automatizado, um fluxo da nuvem instantâneo ou agendado. O que são eles? O que eu quero que você entenda aqui, ó? Quando você seleciona o fluxo da nuvem automatizado, ele vai permitir com que você acione o seu fluxo, ou seja, que o gatilho seja disparado a partir de alguma coisa na nuvem, de alguma outra ferramenta online. Então você vai ver algumas opções aqui, por exemplo, ó, quando o arquivo for criado em uma pasta, quando um item for criado no SharePoint, quando uma tarefa for atribuída a mim no Planner, então se alguém colocar o meu nome, eu posso rodar um fluxo de automação, entende? Então, esses aqui são os gatilhos automatizados. A gente tem outra opção aqui que se chama instantâneo, ou seja, nada mais é do que um fluxo onde você clica e aí alguma coisa acontece. E aí você tem vários locais na Microsoft que te permite rodar esse fluxo clicando. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem algumas opções
que o próprio Power Automate já te entrega aqui. Claro que tem muito mais, mas eu não vou entrar tanto em detalhe nessa aula aqui, só quero que você entenda o conceito, que basicamente ele te deixa interagir com várias ferramentas, ó. Então, quando eu clicar um botão no meu Power BI, automaticamente ele roda um fluxo. Quando eu clicar um arquivo específico, roda, entende? Então é quando eu aciono, quando eu decido acionar. Basicamente é isso. Então você tem várias ferramentas que te possibilitam rodar. E, além disso, você também pode rodar um fluxo não só por ferramentas, mas pelo próprio Power Automate. Então, se eu vou aqui no meu Power Automate, vou lá nos meus fluxos, depois de eu ter criado, tem uma opçãozinha aqui, ó. Esse aqui é um fluxo de teste instantâneo, igual a gente viu ali. Se eu clicar o play, ele vai rodar. Então, muitas das vezes você vai querer que alguma coisa aconteça, várias etapas aconteçam quando você escolher. Então, você não precisa deixar acontecer automaticamente. E para fechar, a gente também tem os fluxos onde você escolhe quando ele vai rodar. Então, muitas das vezes você vai querer que ele rode x horários, x dias. Então, você pode programar isso também. Por exemplo, eu quero que toda segunda-feira ele busque um relatório que está numa base, atualize uma outra base e depois mande esse relatório para alguém. Então, o fluxo pode fazer isso aqui com base em uma programação. Aqui, o Power Automate também te entrega alguns modelos de fluxos que você pode usar. Então, aqui, ó, quando a gente acessa o nosso Power Automate, tem uma opção de modelos aqui, ó. Então, você tem um monte de fluxos que você pode somente clicar e já usar ele aí. Claro que você tem que entender um pouquinho, às vezes tem que alterar uma coisa ou outra, mas não é nada muito complexo. Vou até mostrar aqui um exemplo, ó. Aqui, ó, vamos escolher esse aqui, ó. Notificar e enviar um e-mail quando um novo arquivo for carregado no meu OneDrive, aquela ferramenta de arquivos lá. Então, se eu clico ele aqui, ó, você vê que é razoavelmente simples, ele vai te permitir aqui realizar as conexões com a sua conta. E depois ele conectar, ó, o fluxo já está praticamente pronto, porque é um modelo. Então aqui é simples, você só tem que alterar esses parâmetros que está dando problema. Então você clica nas caixinhas e vai informando o que ele pede ali. Tá? Eu não vou entrar tanto em detalhe nessa aula aqui, a próxima que eu vou criar junto com você. Mas resumindo, você vai alterando as caixinhas e ele tem aí uns itens dinâmicos, eu já explico isso aí. Então, beleza. Outra coisa agora que eu quero explicar. Isso aqui é muito importante. Vou aproveitar que o fluxo já está aberto e eu acabei de falar de dinamicidade, que é o quê? O fluxo possibilita você referenciar informações dinâmicas das caixinhas de cima. Por exemplo, aqui, ó, eu vou voltar lá para o fluxo, daí eu volto no conceito aqui para você entender. Olha que interessante. O que acontece aqui, ó? O que eu quero que você entenda que esse fluxo está fazendo, ó? Quando o arquivo for criado, ele está olhando as propriedades aqui, só para ele entender que ele vai rodar. Ele vai pegar e vai mandar uma notificação mobile, né, no celular. Mas olha que interessante. Essa caixinha aqui, ó, quando eu clico nela, se eu for aqui na esquerda, você tá vendo que tem um texto escrito aqui, ó. Então a pessoa veio aqui e ela escreveu o texto. Só que tá vendo que ele tem umas caixinhas azuis aqui, ó? Isso aqui nada mais é do que informação dinâmica da caixinha de cima. Por exemplo, ó, se eu clicar no raiozinho, que é onde eu consigo pegar esse conteúdo, ele sempre vai aparecer as saídas dos campos de cima. O que isso significa? O que eu quero só que você entenda aqui? É que é fácil você fazer isso. Por exemplo, toda vez que um arquivo for criado, eu posso pegar algumas propriedades dele. E aí essa propriedade ela pode ser dinâmica. Eu vou mostrar aqui nesse exemplo que fica mais fácil. Ó. Eu criei um fluxozinho aqui, que é o fluxo que eu já te mostrei, que é quando uma resposta é enviada no Forms. Então aqui, ó, presta atenção comigo. Eu coloquei uma caixinha aqui no meu fluxo, não entro tanto em detalhe nela nessa aula, mas eu coloquei uma caixinha que ela é como se fosse uma célula de Excel. Eu posso colocar uma informação dentro dela. Eu consigo armazenar nela aqui, ó, dentro da caixinha, igual você viu ali na outra, da mensagenzinha, uma informação que vem das caixinhas de cima, ó, você percebe? Obter os detalhes da resposta é essa caixinha aqui. Quando uma resposta é enviada, é essa caixinha aqui. Então entenda-se que cada caixinha tem saídas, e essas saídas você pode reutilizar elas para frente. Então, você entende, ó, pensa comigo só, daí eu já vou para frente, tá? De novo, não é tão prático aqui, mas é só para você entender. Então, você consegue colocar num lugar uma informação dinâmica. Por que é dinâmico? Você nunca vai saber qual que é a resposta que a pessoa está colocando aqui. Então, você não pode escrever uma resposta. Você tem que deixar uma caixinha que pode mudar. E essa caixinha é a saída da caixinha de cima. Entende? Então, não é difícil. Outra coisa para você saber aqui também é o seguinte, ó. Condições e regras lógicas de manipulação. O seu fluxo, naturalmente, você já entendeu que ele tem caixinhas que vão seguindo aqui um caminho. Esse caminho, com base em algumas lógicas, você pode escolher para qual lado ele vai. Então, o fluxo já te possibilita, ele te entrega algumas opções
que aí eu trouxe algumas aqui para você, ó, que são as opções de controle, que você pode manusear o seu fluxo. Então, com base em alguma regrinha de alguma caixinha que vem de cima, ele vai para um caminho ou vai para o outro. Então, não é muito difícil. Então, vamos dizer que ele tem várias regras lógicas que te permite manipular o seu fluxo. Beleza? Outra coisa muito interessante aqui, ó, está na época da IA, né? Então aqui dentro, o seu próprio Power Automate, ele te permite usar o AI Builder, que também é uma ferramenta da Power Platform, que nada mais é do que uma inteligência artificial que você consegue criar ela. Aqui dentro do seu Power Automate você pode até acessar ela aqui. O Power Automate, ele foi criado justamente para você economizar tempo e eventualmente poder atuar em outras coisas. Então ele atua mais rápido para você e te libera tempo. Então aqui a Microsoft fez questão de adicionar uma nova função que, particularmente falando, eu gosto muito dela, que é uma função que te possibilita habilitar poupança. Então aqui quando você está num fluxo seu, você pode escolher um fluxo que você criou e esse fluxo, quando você clica aí em cima dele, tem uma opçãozinha aqui na direita, isso aqui é muito valioso, tá? Que se chama habilitar poupança. Então, quando você clica aqui, ó, ele permite você definir o que é um tempo médio que você gasta para fazer essa atividade hoje, para você considerar, né? Ele vai considerar uma poupança. Então, vamos dizer que eu gaste, por exemplo, nessa atividade, ou melhor, na atividade que eu estava ali de enviar um documento para você, que tem a ver com o material da aula, vamos dizer que eu gaste 6, 7 minutos por vez que alguém me pede. Eu dei uma olhadinha lá, ele já processou umas 40 vezes do último vídeo que eu gravei. Então imagina, 40 vezes 5 minutos, a gente economizaria um tempinho. Então o que ele pede aqui, ó? Qual que é o tempo médio que você gasta na tarefa? Vamos supor que seja 10 minutos. E você pode calcular uma poupança de dinheiro, uma economia de dinheiro. Então ele vai te dar a opção aqui, ó, quanto que é uma taxa por hora aqui. É um cálculo básico, mas ele já faz isso para você. Então vamos supor que eu coloque aqui que a minha hora base é R$ 50, por exemplo. Então ele vai dizer que toda vez que ele rodar, ele vai economizar R$ 8. Imagina, eu rodei aquele meu outro fluxo lá, já foi mais ou menos umas 40 vezes que ele processou em um intervalo de uma semana. Então imagina 40 vezes R$ 8, é só um exemplo. Você já tem uma economia de 320. Então é bem interessante porque quanto mais fluxo que você cria, mais dinheiro você vai economizando. Então ele te dá essa opção aqui também. E também, para fechar, mais uma opção bem interessante para você saber, ele te permite você ter uma visão geral das execuções. Então tem uma opçãozinha aqui que se chama Centro de Automação. E esse centro de automação vai possibilitar você de conseguir analisar todo o desempenho das automações aqui. Então você pode olhar ali como é que está sendo o desempenho dos processamentos, como que está o nível dos seus fluxos. Então tem uma análise bem legal. Sem falar que ele também consegue trazer para você aqui, ó, quer ver que interessante? Uma opção de você ver aqui, essa opção aqui, ó, de salvamentos, ó. E você pode ver o quanto que você está salvando aí por dia e assim por diante. Dinheiro também, ó, que interessante. Então a gente tem aqui uma opção de visualizar. Então o Power Automate, ele nada mais é do que tudo isso aqui que você está vendo. Sequências lógicas e você consegue analisar esse tempo e economizar dinheiro. Indo agora aqui para cases reais de automação. Eu optei por trazer isso aqui para você, mais para você ver como isso aqui impacta as empresas e como tem gente transformando a empresa deles com essas automaçõezinhas. Então vem comigo aqui, ó. Basicamente, o que eu trouxe aqui, ó? Eu trouxe um fluxo que a gente criou aqui para dentro. Esse fluxo aqui ele é mais simples, então eu vou sair do mais simples até o mais complexo. Esse aqui basicamente é um fluxo que a gente criou focado em enviar um e-mail personalizado com informações de lugares diferentes. Então, toda vez que você modifica uma informação em uma lista do SharePoint, automaticamente ele pega as informações que estão naquela lista e já busca informações de outras bases. Então, ele pega usuário, detalhe, um monte de coisa aqui. Para quê? Para mandar um e-mail bem personalizado, bem completo, com tudo que a pessoa precisa saber sobre esse processo, atualizando ela. Então, vamos dizer que se você tem um trabalho aí de ter que ficar enviando e-mail, buscando informação, consolidando para mandar e-mail, aqui ele já faz isso automaticamente. Outra coisa interessante que a gente trouxe aqui, ó, é um case muito massa de um aluno nosso aqui da nossa comunidade de Power Automate, de soluções Microsoft no geral. Resumindo, o Rafa é um cara que ele não era da área de automação e hoje ele ainda não é, mas ele gostou disso aqui. Vamos dizer que hoje ele criou algumas soluções bem legais lá, já compartilhou bastante coisa aqui. Então isso aqui foi um post que ele fez no LinkedIn, muito interessante, o conhecimento que a gente conseguiu passar para ele, que basicamente faz o quê? Olha o que ele fez aqui, imagina o tempo que ele economiza, pensa comigo. Resumindo, ele criou uma automaçãozinha que quando ele sobe um arquivo para uma pasta, ele obtém as informações desse arquivo, ele puxa um outro Excel para poder verificar de quem que são essas responsabilidades dos itens que estão ali dentro. Então, vamos supor que eu tenho informação de um gestor A, um gestor B. Então, automaticamente ele identifica esses caras, filtra eles
e depois manda um e-mail para cada gestor só com as informações desse arquivo, porque ele precisava ver. Olha que interessante o poder que ele trouxe. Agora imagina o tempo que ele gastava fazendo isso aqui manualmente. Eu não me lembro certinho se ele que fazia essa atividade, mas de qualquer forma, ele criou essa automaçãozinha. Imagina o tempo que ele economizou aqui. Só de ter que filtrar, ter que buscar informação, ter que mandar um e-mail para cada um deles. Cara, isso aqui é animal. E outro case que eu trouxe aqui, esse aqui é um pouquinho maior, eu vou tentar ser objetivo aqui, mas só para você ver aonde dá para chegar. Então a gente está descendo o nível. Se esse aqui era de e-mail, esse aqui já era uma automaçãozinha de relatório. Esse aqui então, esse aqui faz parte de uma solução completa que a gente criou para uma empresa parceira nossa aí, que a gente já entregou várias soluções. Que é basicamente o quê? Conciliação automática de relatório financeiro com as despesas dos cartões de crédito da companhia. Então entenda-se comigo o seguinte, quando você está numa empresa, geralmente as empresas elas vão ali dar um cartão de crédito para você efetuar as despesas corporativas ali. Geralmente cargos de gestão, cargos um pouquinho mais altos ali, que exigem um pouco mais de responsabilidade. O que acontece? No final de mês, você precisa fazer a conciliaçãozinha bonitinha para ver se as informações estão equivalentes, está batendo ali o relatório que a pessoa tirou do banco, né, da financeira, com as prestações. Então a gente criou uma solução completa para eles. Desde um aplicativo onde você consegue prestar as contas no Power Apps, eu já falo dele, e também os fluxos de automação que fazem esse trabalho operacional. Então presta atenção aqui comigo, ó. Essa automaçãozinha aqui, ó, ela basicamente faz parte de uma das 8 automações que a gente criou aqui para esse processo. Então vamos dizer que é um ecossistema onde ele faz muitas coisas juntas. Mas o principal que eu quero trazer aqui é um fluxo que a gente criou de conciliação. Então, resumindo, o que esse fluxo faz? Ele pega as informações que estão já dentro de uma lista do SharePoint com todas as prestações de contas que foi parar ali dentro, então a gente criou uma automação para jogar as informações ali, e também faz a verificação por cartão, por prestação de contas no mês referência, olhando se o que a pessoa prestou conta está de acordo com o relatório financeiro que a empresa extraiu do banco. Então, a empresa vai lá todo mês, pega esse relatório, sobe numa nuvem ali, sobe numa pastinha do SharePoint, e essas informações vão parar numa lista automaticamente. E aí, todo mês ali, todo dia, na verdade, ele faz a conciliação para ver se os cartões que já foram aprovados pelo gestor estão de acordo. Porque assim, né, geralmente processo de cartão de crédito, você tem quem gasta no cartão, alguém que aprova essas despesas para depois o processo ir para frente, para a contabilidade da empresa e assim por diante. Então aqui a gente criou uma automaçãozinha que faz tudo automático. Contanto que tem até aqui o detalhamento, eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas resumindo aqui eu digo para você que ele também, além de ele verificar e fazer a conciliação, ele informa a galera caso tenha ficado divergente com o que a pessoa de fato gastou. Então você recebe um e-mail tanto para quem prestou conta, quanto também para o gestor. E também o fluxo armazena em uma base ali no SharePoint as informações do cartão que ficou divergente, para você poder consultar uma tabelinha de divergências lá. Então uma solução bem completa. E além de tudo isso aqui, olha que interessante que a gente criou também no Power Automate. Só para você entender o nível que dá para chegar com isso aqui. Além dessa conciliação, você tem uma automaçãozinha que ela roda todo dia. Então essa empresa é uma empresa que usa o SAP, né, uma ferramenta muito poderosa entre o mundo todo aí. Então a gente criou uma automaçãozinha que automaticamente ele pega todos os rateios, né, todas as despesas que foi prestado contas e deu certo, né, foi aprovado, a conciliação passou, ele fica no status pendente. Para quê? Para ele criar um arquivo automaticamente. Então todo dia ele olha todos os cartões que estão ok para subir para o SAP. Ele gera um relatório automático, com tudo bonitinho, organizadinho, para a pessoa só pegar o relatório e subir para dentro do SAP. Olha que prático. Claro que a gente poderia ainda dar um passo a mais, integrar com o SAP, para ele subir direto para lá, mas nesse caso aqui em específico a galera quis parar aqui. Então, vamos dizer que a automação ela faz quase tudo, você só precisa pegar esse arquivo e jogar no SAP. Então, foi uma automação bem completa que a gente fez para a empresa aí. Então, aqui eu trouxe alguns cases, eu entendo que isso aqui são bem poderosos para você entender aonde que o Power Automate consegue chegar. E, por fim, vamos aqui agora tirar mais algumas dúvidas para a gente finalizar essa aulinha aqui. Então, vem comigo aqui, ó, impacto estratégico. Isso aqui eu sempre trago para você que está na dúvida se vale a pena ou não criar, ou melhor, implementar isso aqui na sua empresa, é o impacto que isso pode gerar para você. Então, a primeira coisa é a redução de trabalho operacional. É bem óbvio isso. Então, quando você tem muita tarefa repetitiva, por exemplo, enviar e-mail, ficar copiando informação, atualizando planilha, implementando um Power Automate, você vai acabar tendo um impacto bem legal, né? Então, você vai ter menos tarefa manual, menos trabalho, acaba dando problema, né? Mais tempo para atividades estratégicas. Então, eu estou deixando de ficar te mandando esse material todo dia para
tá fazendo mais materiais para você. Olha que prático isso aqui. Então, deixo o robozinho trabalhando para mim. E sabe o que é melhor? Não tem custo nenhum. Por quê? Porque eu já pago a licença Microsoft, então só deixo ele rodando ali. É um recurso gratuito dentro da sua licença. Você não precisa pagar mais por isso, que é o que eu já comentei ali sobre os conectores premiums e não, beleza? Padronização de processo. Outra coisa também, muita empresa, cada pessoa faz o processo de uma forma diferente. A gente consegue padronizar para o robô fazer exatamente como você quer. Eu quero que ele pegue aqui, depois ele pegue aqui, depois ele manda um e-mail para você e depois ele salva as informações. Então eu faço o fluxo seguir essa sequência sempre igual, beleza? Então você evita erro, evita perca de informação, falta de controle e eventualmente você vai acabar tendo um processo mais organizado, menos erro, mais consistência. Então vamos lá. Outra coisa também, aumento de velocidade nas operações. Isso aqui é meio óbvio também. Então, se você tem muito processo manual e demanda muito tempo, você vai ganhar muito mais tempo com isso. Então, se você tem alguém que fica enviando e-mail, outra pessoa responde, depois alguém atualiza a planilha, depois alguém pede aprovação, aqui a gente pode fazer ele funcionar redondinho, automaticamente. Tem uma função bem legal, aqui no canal já trouxe inclusive, sobre fluxo de aprovação com o Power Automate. Então, toda vez que ele cria uma aprovação, ele fica esperando a automação rodar. E aí, quando você aprovar, ele já executa. Olha a velocidade. Você não precisa ter alguém para ficar fazendo isso. E também outra coisa é o controle e a visibilidade, né? Então, quando os processos são manuais, fica difícil você saber o que já foi feito, o que está pendente, quem que aprovou, quando aconteceu. Com a automaçãozinha, você acaba pegando tudo ali e registrando tudo. Tá aí um poder bem legal do Power Automate. Beleza? Então tá aqui uns impactos estratégicos aí para você pensar o quanto que isso de fato consegue trazer para a empresa. E vamos fechar aqui com o objetivo do meu canal, que eu nunca deixo de falar, porque isso aqui é o que eu me comprometo com os meus alunos, com as pessoas que estão aqui no canal, para quem quer contratar esse tipo de serviço, para você entender o poder que tudo aqui na Microsoft tem. E provavelmente você já está pagando. Contextualizando agora você sobre integrações. O meu canal aqui, eu sempre busco falar de Power Platform, que é basicamente esse conjunto de soluções que a Microsoft te entrega, que se conectam muito bem e que geram muito valor para a empresa. Que dificilmente você vai querer contratar somente uma, você vai querer, com certeza, trabalhar com as outras, porque elas se complementam. Então vamos dizer que eu gosto muito de dizer isso aqui, igual falei lá no começo, isso aqui é como se fosse um Megazord dos Power Rangers, né? Então é isso aqui, ó. É o ecossistema de ferramentas da Microsoft. Então aqui, ó, o que eu quero mostrar, como que ele se conecta nas outras ferramentas. A Microsoft, ela tem investido consideravelmente para deixar isso aqui bem integrado e fácil de você usar, depois que você entende, para poder integrar tudo. Então vamos dizer que você vai querer aprender, depois de uma, você vai querer aprender outra. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou trazer para você é o Power Automate com o Power Apps. Se você ainda não sabe o que é o Power Apps, provavelmente deve ter uma playlist aqui no canal que eu falo dessa ferramenta, igual essa aqui de Power Automate, ou se não, provavelmente em breve vai ter. Então aqui, ó, esse cara, o que é o Power Apps, né? Ele basicamente é uma ferramenta que permite você criar aplicativos customizáveis, tá? Na quinta aula dessa playlistzinha eu vou falar um pouquinho dele, um pouquinho mais no detalhe. Mas resumindo, o Power Automate com o Power Apps permite você integrar fluxos dentro do aplicativo. Então, o Power Apps, de novo, nada mais é do que uma ferramenta que eu customizo a interface, deixo ele muito mais bonito. Então, eu consigo ativar fluxos de automação para os elementos que estão na tela. Então, dá uma olhadinha aqui nesse aplicativo que eu fiz, ó. Eu sei que foi um aplicativo que a gente construiu aqui interno para a nossa empresa. E resumindo, ele possibilita você interagir com a ferramenta. Então, a gente customizou a interface para deixar ele um pouquinho mais dinâmico. Então, vamos imaginar que toda vez que eu clicar um botão aqui que eu adicionei nessa tela, ele pode disparar um fluxo de Power Automate. É possível você fazer isso, chamar ele dentro do seu aplicativo. Então, basicamente, você tem uma opção aqui dentro do Power Apps que permite você puxar a automação. E aí ele vai te dar a opçãozinha aqui, ó, de você criar um fluxo na ferramenta e automaticamente você pode pegar as informações do aplicativo. Então, no aplicativo, vamos dizer que quando eu clico um botão, eu quero passar algumas informações que estão na tela do meu app. Por exemplo, eu quero que quando eu clique esse botão, ele pegue o que está nesse campo, o que eu escrevi aqui, ó. Eu acabei de escrever, ó. Posso pegar o que eu escrevi aqui para ele rodar um fluxo. Então, vamos dizer que se eu quiser criar um Outlook aqui dentro, eu consigo. É como se eu estivesse enviando o e-mail pelo aplicativo, porque quando eu preencher as informações aqui, eu posso salvar para ele mandar. É só uma ideia, óbvio, mas você pode customizar isso aqui e criar a ferramenta que você quiser para dentro da sua empresa. E aí você consegue puxar os fluxos de automação aqui para dentro, tá? Então, é uma opção bem legal que você tem. O Power Apps, ele pede para você mandar as informações e depois você vai colocando as caixinhas e vai preenchendo os campos conforme as saídas vão acontecendo, beleza? Outra coisa interessante também é o SharePoint.
Então, o SharePoint também é uma outra ferramenta bem potente da Microsoft, já tem uma playlist aqui no canal que eu falo disso, que eu explico como que ele funciona. Então, você consegue integrar ele. Esses exemplos aqui, inclusive, eu até citei na aula de SharePoint, que é basicamente o quê? O SharePoint, ele é basicamente uma ferramenta de centralização de documentos e processos e dados também, você tem bastante coisa em volta dele, é sensacional o SharePoint. Você pode rodar fluxos de automação que obtém as informações do SharePoint e consegue fazer com que ações aconteçam. Então, você tem alguns exemplos aqui, ó, fluxo de aprovação, notificação automática, controle de status e autorização automática de processo, envio automático de alerta, movimentação de arquivo. Então, você pode criar um ecossistema aqui muito completo. Então, aqui você tem um exemplo. Então, toda vez que bate uma data, ele pega as informações do SharePoint e envia um e-mail para todo mundo que está ali dentro. Vamos supor que seja um e-mail de aniversário, uma comunicação geral. Então, se todo mundo que estiver aqui dentro, você mesmo pode construir automação. Olha que genial isso aqui. Então, você tem esse controle dentro. Quando o item for criado ou modificado, ele pega os usuários, depois ele pega a informação deles e depois ele vai e executa algumas ações. Outra coisa que também, ó, quando o item é criado ou modificado em uma lista, ele pega os anexos desse item aqui e para cada um deles ele executa uma ação, armazena aqui nessa variávelzinha, depois ele cria uma aprovação com todos os anexos que estão ali dentro. Olha que massa. Então, o Power Automate com o SharePoint se comunica muito bem. Tem muita função lá dentro que te possibilita integrar com o Power Automate. E para fechar aqui, ó, você também tem o Power BI. O Power BI com o Power Automate é genial também. Tem poucas pessoas que conhecem isso aqui e é muito poderoso. Então, resumindo, o Power Automate ele se integra com o Power BI e o Power... Vamos dizer que o Power BI tem várias ações aqui, eu te mostrei lá no comecinho. Então, por exemplo, isso aqui foi um fluxo que a gente criou, inclusive esse aqui está dentro da nossa comunidade. Caso você entre para a comunidade ali, esse fluxo está lá dentro, você pode utilizar. O que ele faz aqui? Ó? Todo dia, em tal horário, ele atualiza o Power BI, então ele atualiza as informações, depois ele pega as informações desse Power BI de uma tabelinha específica e ele condensa as informações numa caixinha e depois ele manda um e-mail. Então esse fluxo ele até é um pouquinho mais comprido, tem mais informações depois, mas resumindo, você atualiza os dados e depois ele pega algumas informações desse Power BI e ele consegue mandar um e-mail resumo com tudo que está ali dentro. Beleza? Portanto que eu acho que, se não me engano, tem até post no meu LinkedIn que eu falo de um fluxo semelhante. Outra coisa aqui também, ó, o Power BI, dentro dele, tem uma opçãozinha aqui que se chama Power Automate. Não sei se você já reparou, se você foi mais a fundo para entender, mas resumindo, ele te permite puxar um botão de Power Automate e ele vai virar tipo o aplicativo do Power Apps. Só que, claro, o Power BI é mais análises, né? Então você não consegue interagir muito com a ferramenta, além do que só clicar para visualizar. Mas você pode chamar um fluxo de automação que quando você clica, ele executa alguma coisa. Então você pode fazer o fluxo que você quiser. Imagina que massa, toda vez que eu clicar um botão no Power BI, eu quero que ele pegue alguns dados ali do Power BI e manda um e-mail completo, ou melhor, ele manda um PDF com as informações desse processo para alguém específico. Olha que interessante. Então você pode rodar. Ele basicamente permite você conectar com o fluxo. Eu estou dentro do Power BI aqui, ó, e eu posso criar as automações que eu quiser. Então, vamos pensar que o Power Automate, assim como as outras ferramentas, se integram muito bem. Então, eu recomendaria você assistir, pelo menos, para cada uma dessas ferramentas, a primeira aula de cada uma das playlists que eu introduzo elas para você. Tá bom? Então, vamos dizer que esse aqui é o resumo perfeito que você precisa saber sobre o Power Automate para que você consiga entender se vale a pena ou não implementar na sua empresa. E agora que você já entendeu o que é o Power Automate, quais são as principais funções da ferramenta, o impacto estratégico que ela pode gerar dentro da empresa e também como ela se integra com outras ferramentas da Microsoft, na próxima aula a gente vai começar a parte prática. Eu vou te mostrar como acessar o Power Automate, entender a estrutura da ferramenta e principalmente como criar o seu primeiro fluxo de automação. Ou seja, a partir da próxima aula a gente vai começar a realmente construir automação na prática. Então, se você quiser aprender a usar essa ferramenta de verdade, eu te vejo na próxima aula da nossa série. E antes de você sair, seguinte: primeiro, se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like no vídeo. Segundo, se inscreve para você não perder os próximos conteúdos que eu trago aqui pro canal. E terceiro, uma última coisa super importante para você: se você quiser além dessas aulas e aprender a criar automação prática para sua área, com uma estrutura validada que traz muito valor para sua área, eu tenho um curso completo de Power Automate para quem quer se destacar com a ferramenta. Foi pensado para você já criar a solução no primeiro dia. Nesse curso eu vou te mostrar várias automações empresariais na prática, com exemplos de processos que você pode implementar no seu trabalho ou nos seus projetos no mesmo dia que você começar a assistir o curso. O link está na descrição do vídeo, caso você queira conhecer. Foi um prazer te ensinar e eu te vejo na próxima aula.